Quem pode derrotar Lula e Bolsonaro em 2022? Ringue da Pan no ar, tá valendo! Comigo, Guga Noblar e Kim Kataguiri. O assunto hoje vai ser a corrida pela cadeira presidencial no ano que vem, porque a eleição já começou. O Bolsonaro já está em campanha, na verdade, desde os primeiros meses de mandato dele, e agora tem o Lula na jogada, oficialmente na jogada, não que ele tenha se declarado já como candidato, porém, com essa decisão pela suspeição do Sérgio Moro passado pelo STF, por todo o pleno do STF, fica irreversível a candidatura de Lula. Afinal de contas, agora ele não é mais um ficha suja, ele será candidato ano que vem. Vamos debater isso. Kim Kataguiri com certeza ficou triste com essa notícia. Afinal de contas, se estreitou o espaço para uma terceira via. Agora virou briga de peso pesado. De um lado, Bolsonaro, do outro lado, Lula. É difícil que a gente consiga ver um novo nome, um terceiro nome aí, para concorrer contra esses dois, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. E vamos falar agora desse terceiro nome que, se depender de Kim Kataguiri, olha como está virando piada essa corrida. Vai ser Danilo Gentili. Você está de sacanagem, né, Kim? Eles querem até Danilo Gentili aí no páreo, o apresentador, o comediante, meu amigo, inclusive, já trabalhei com o Danilo há muitos anos. Agora, começando pelo Danilo, colocar o Danilo numa disputa dessa não me parece uma boa ideia. Primeiro, porque ele não tem cacife eleitoral para disputar contra Bolsonaro e Lula. E segundo, que ele não tem experiência. O Danilo ele pode ter boas intenções, mas ele ainda precisa de um caminho longo aí, trilhar um caminho longo na política, até adquirir aquele cacuete da política e até ganhar experiência, conhecimento para pensar em governar o Brasil. Imagina o Brasil saindo, aliás, nem saímos ainda, não estamos nem saindo ainda, mas tentando sair de uma crise de saúde pública maior dos últimos 100 anos, pelo menos, e tentando sair também, claro, de uma crise econômica provocada tanto pela pandemia quanto pelos maus rumos aí do governo. A gente, nesse momento também de democracia em xeque, de política quase que em estado de ruptura, a gente coloca nesse momento que seria de transição para tentar resgatar a democracia, a economia, os passos certos aí do Brasil, o Danilo Gentili. Me parece uma boa ideia. Parece que não tem experiência cacuete para ser o governante num momento tão delicado como esse, principalmente num momento tão delicado como esse. Então, Danilo, para mim, é uma brincadeira pensá-lo como um concorrente de Bolsonaro e Lula, mas colocá-lo como um político para, quem sabe, daqui a umas décadas, ele concorrer a cargos majoritários, quem sabe, mas não é o momento, não creio nisso. E um nome para a terceira via hoje, como eu falei, está muito estreito o espaço. Talvez Ciro Gomes, se ele conseguir, claro, se aliar com um centro-direita, que é o desejo dele, quem sabe uma chapa com o DEM ou com algum outro partido mais à direita, que é o que ele quer, ele seria um nome com peso, com algum peso para, quem sabe, fazer alguma diferença na eleição. Mas seria, obviamente, uma grande zebra nesse momento. Eu creio, inclusive, que se Ciro Gomes entrasse numa chapa, ele Mandetta, ou ele e alguém robusto ali de vice, nessa eleição, a chance dele ir para o segundo turno seria, talvez, tirando o Bolsonaro e não o Lula. O Lula parece, pelas pesquisas, que ele está numa ascendência, ele está num bom momento, que agora ele pode se colocar até como alguém que nunca foi condenado, ele não tem mais uma condenação. Então, ele tem todo um argumento a favor dele, um momento a favor dele. A gente vê o reflexo disso nas redes sociais, né? O número de pesquisas favoráveis ao Lula cresceu imensamente, enquanto com o Bolsonaro a gente vê o oposto, né? Com a pandemia, com esse descontrole, agora a CPI no Senado sobre a pandemia, que pode, quem sabe, até levar, alguns acreditam, num cenário mais otimista, a um processo de impeachment. Mas o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, está enfrentando aquela tempestade que está parecendo virar a tempestade perfeita para um candidato que a reeleição, né, porque quase sempre um candidato à reeleição vence, ser derrotado. Está tudo muito ruim para o Bolsonaro, e o cenário parece ser ruim para ele daqui para frente, enquanto para o Lula as coisas estão melhores. Então,
Se Ciro Gomes entrar realmente nessa disputa, porque até isso agora há dúvida, apesar dele querer muito, o PDT está balançando aí para negociar uma candidatura de centro, quem sabe até sem ele, se for o caso, apesar dele já se dizer candidato. Então, quem sabe assim, né? Tirando o Bolsonaro do segundo turno, ele teria a chance de chegar ao segundo turno da próxima eleição. Não é impossível isso, mas é quase. E aí, Kim, você vai mesmo de Danilo? Muito bem. Primeiro, o Guga disse que existe um espaço estreito para uma terceira via. Isso não é verdade, né? Na verdade, o que as últimas pesquisas têm mostrado é que, pontuando mais do que o Lula e pontuando mais do que o Bolsonaro, você tem o nem Lula nem Bolsonaro, né? Que é a maior parte do eleitorado. Na última pesquisa da Exame, deu 38% das pessoas que não queriam nem o Lula nem o Bolsonaro. Lula com 36, né, na frente, do Bolsonaro com 31. Então, tem sim muito espaço para crescer uma terceira via, não, a primeira via, uma disputa pelo eleitorado majoritário que não quer ter que escolher nem entre o Lula nem entre o Bolsonaro, né? Esse é o primeiro ponto. Então, existe muita rejeição contra os dois, ao mesmo tempo que os dois são aqueles que estão na frente na pesquisa, também são aqueles que lideram a rejeição, né? Lula e Bolsonaro são os dois com maior rejeição dentre todos os candidatos pesquisados, e isso joga contra os dois numa disputa no segundo turno, né? É ruim para o Bolsonaro ir para o segundo turno com qualquer um que não seja o Lula, é ruim para o Lula ir para o segundo turno com qualquer um que não seja o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, você também teve, aliás, isso foi uma coisa que chamou a atenção do Palácio do Planalto nos últimos dias, uma entrevista do Kassab, né? E o Kassab, por maior a crítica ou a divergência que você tenha com ele, é um sujeito que tem faro político, né? Que costuma acertar nas suas previsões. Diz que se continuar nessa rota, nesse rumo, Bolsonaro pode sequer ir para o segundo turno, e eu concordo com essa análise. Seguindo nessa decadência, pode acontecer com o Bolsonaro o que aconteceu com o PT em 2016, em 2018, até pior, porque o PT ainda manteve uma base de prefeitos e de governadores que o Bolsonaro não tem, né? O PT ainda conseguiu garantir uma bancada federal que o Bolsonaro não vai conseguir, né? Do PSL lá, eu duvido muito que metade volte, né? Com base na onda Bolsonaro que teve em 2018, que não vai ter, aliás, o que tudo indica que vai ter o contrário em 2022. Para além disso, nosso querido Guga argumenta que o Danilo Gentili não teria viabilidade eleitoral. Bom, nós conseguimos incluir aí o nome do Danilo numa pesquisa, e na primeira pesquisa que a gente incluiu, ele já aparece em terceiro lugar, empatado com os outros nomes que estão aí se colocando como terceira via há muito tempo. O próprio Ciro Gomes, aí que o Guga citou, o Luciano Huck, que, enfim, é da Globo, tem uma exposição que todo mundo conhece e, ao mesmo tempo, se coloca aí como pré-candidato há muito tempo, desde 2018 que ele flerta com essa ideia de ser pré-candidato, se reúne com o partido, agora que firmou o contrato lá no lugar do Faustão, duvido muito que vá disputar, então já é uma porcentagem de votos que está ali aberta. Empatado também com o Mandetta, que foi ministro da Saúde durante a pandemia, bem avaliado, né? Saiu, acho que com 76% de aprovação, e estou esquecendo de outro, Sérgio Moro. Acho que Sérgio Moro também, e o João Dória, que estava mais para baixo ainda, acho que estava com 1%, enfim. Isso sem nunca se colocar como pré-candidato, sem fazer campanha, sem nunca ventilar qualquer papo de sair à presidência da República. Então, eu acho que ele tem sim a possibilidade. A primeira reação de todo mundo, e isso mesmo antes da pesquisa sair, né, ou mesmo depois da pesquisa sair, foi: mas ele sai mesmo? Ou é brincadeira, ou é piada? Com essa dúvida pairando, né, na cabeça de todo mundo, ele vai sair mesmo ou é piada, ele já pontuou 4% daqui na minha avaliação para o início de pré-campanha, não é pouco, e acho que tem espaço para crescer sim. Para além disso, a argumentação de que ele não teria experiência. Eu não acho que você precisa ficar décadas no cargo público, né? Não acho que o cargo público seja uma espécie claro que ele ensina muita coisa, mas não é uma faculdade ali que você fica 10, 20 anos para se qualificar. Você precisa ser 4 anos vereador, depois deputado estadual, depois deputado federal, ou senador, ou governador, ou prefeito, para depois assumir a presidência da República, né? A presidência da República é um cargo, aliás,
que ninguém nunca está preparado para assumir até o momento em que assume, né? Todo mundo aprende a exercer no exercício do cargo, o que conta, claro, a experiência de vida, né? A resiliência do sujeito, se ele aguenta trabalhar sob pressão, que é uma pressão gigantesca, se você é presidente da República, e isso, as posições que o Danilo tem sobre a classe política, as posições críticas que ele tem ao governo petista, ao governo Bolsonaro, ele manteve ao longo do tempo, mesmo com toda a pressão, né, de ser um jornalista, de estar da corda, de ser um humorista, de estar na corda mais, né, do lado mais fraco da corda e ainda assim mantendo as suas posições, gente pedindo a cabeça dele toda hora. É um empresário bem sucedido, um sujeito que nasceu pobre, que ascendeu aí ao longo da vida persistindo, né, insistindo, empreendendo, gerando emprego, gerando renda, tendo dor de cabeça, sabendo como é ter que pagar folha de pagamento, ter que responder ação trabalhista, ter que pagar tributo, ter que se enrolar com advogado. Bom, de advogado também é uma prática que ele já tem experiência ali com o judiciário, ele já tem há algum tempo já dos processos e do debate público, e é um sujeito que não pode ser levado como piada, porque a profissão dele é fazer piada, né? A profissão dele é ser um humorista, e para ser um humorista ele construiu essa carreira e construiu uma empresa de humoristas para isso. Agora, uma coisa é você ter a piada como sua profissão. Outra coisa é você fazer da sua profissão uma piada, que foi o que a gente viu, pelo menos aí no governo Dilma e no governo Bolsonaro, né, os dois com muita experiência política, diga-se, né, Dilma já sendo ministra de Minas e Energia e ministra da Casa Civil, o Bolsonaro com 30 anos de Congresso Nacional e esse completo desastre que a gente vê na presidência da República, não aprendeu nada durante esses 30 anos que ficou encostado no Congresso. Tenho certeza absoluta que o Danilo aprendeu muito mais empreendendo, pensando piada e respondendo processo do que o Bolsonaro em 30 anos sem fazer nada dentro do Congresso Nacional. Então, primeiro, não acho que exista daqui a décadas ele pode disputar. Pô, então quer dizer que o presidente da República ele não pode ser relativamente jovem, né? Você já tem uma idade mínima de 35 anos, Danilo acho que tem pouco mais de 40, o Guga acho que está passando dos 60 já pelo cabelo branco. Mas o sujeito tem que esperar ter 60, 70, 80 anos de idade para assumir a presidência da República? Não acho. Acho, inclusive, que isso pode gerar uma desconexão em relação à atual geração e atual força de trabalho do país. A gente ainda está com um país jovem, né, com um país com... Acabou o nosso bônus demográfico, mas ainda assim a gente está num país jovem. E ele tem a experiência de vida dele privada, não necessariamente você precisa fazer a sua carreira toda num setor público para disputar a presidência da República. Pelo contrário, eu acho natural que você tenha pessoas que seguiram a vida na carreira pública e outros que seguiram na iniciativa privada para trazer equilíbrio e para trazer muito do mercado e para trazer muito da realidade da iniciativa privada para o setor público também. Imagina, no presidencialismo do Brasil, que é o presidencialismo mais malandro que existe, você precisa ser esperto para sobreviver naquela selva ali do Congresso. Segundo Kim Kataguiri, você pode colocar alguém completamente inexperiente. Não só completamente inexperiente, né, vai ficar na mão do Centrão, sem a menor dúvida. O Bolsonaro, 28 anos ali, ficou. Imagina alguém sem experiência nenhuma. Mas segundo Kim, você pode colocar alguém inexperiente e ele ainda compara essa pessoa com o atual gestor, com o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro é aquela situação. É mais ou menos você pegar a seleção brasileira depois do Filipão levar aquele 7-1. Qualquer um que pegar a seleção brasileira depois do 7-1 vai parecer que está bem, que foi melhor que o outro, que o antecessor. Agora, comparando com qualquer outro que já foi presidente, não com o Bolsonaro, com certeza ele seria melhor que o Bolsonaro, eu concordo, fica difícil a gente acreditar que é o momento para se eleger uma pessoa que jamais foi da política, e não só que nunca foi da política, que o Kim falou, não precisa passar por vereador, por deputado. Concordo que não precisa, é interessante passar, você ganha experiência, você entende o jogo, isso tudo te prepara para não ficar na mão do Centrão, para não ficar na mão dos malandros da política quando você virar presidente, porém, não é necessário, mas além de não ter essa experiência política, ele não tem experiência também fazendo política. Ele nunca fez na vida dele, a não ser como repórter do CQC, mas fazer política como alguém que está ou militando, ou que está ali participando de movimentos, de protestos, ou participando de partidos, ou entendendo realmente como é que funciona os meandres da política, isso o Danilo nunca fez. Então, o Lula, por mais que você diga que ele não tenha passado por muitos cargos, foi acho que só deputado federal antes de ser presidente, ele sempre se envolveu com política, ele fez parte do sindicato, ele estava no meio ali, disputando espaço com o político desde sempre.
Agora, o Danilo não tem experiência em nada, se a gente for ver, a não ser fazer matérias, fazer o que o Kim falou, que foram não só piadas, matérias muito bem feitas. Eu fazia junto com o Danilo, era deboche, era entregar ali uma coisa profunda em cima de um deboche, que era o que o CQC fazia. Agora, achar que por conta disso ele tem, ou por ter sido empresário, ele tem cacoete para ser presidente da República, acho muito inexperiente, acho que precisa ainda de muito aprendizado, de muito conhecimento para chegar lá, para lidar ainda mais com o Brasil numa situação tão delicada, saindo de pandemia, saindo de colapso da saúde, colapso financeiro e de um presidente que tem um caráter totalmente autoritário que ameaça a democracia. Então, é óbvio que não é o momento ideal para se eleger uma pessoa completamente apolítica, que está vindo de fora da política, a política nesse sentido, e que não participou de movimentos políticos, que nunca fez parte de política em grau nenhum. Então não faz sentido na minha cabeça. E sobre a terceira via, que você falou, não, tem espaço. Realmente tem espaço, concordo com quem, e esse espaço eu vejo, como ele falou, mais ao lado do Bolsonaro, a terceira via empurrando o Bolsonaro para fora do segundo turno hoje do que o Lula, mas acho ainda improvável. O Bolsonaro ainda tem ali aqueles 30% de eleitores, aí o Kim falou, mas tem 38% que não é nem Bolsonaro nem Lula. Se você for somar com brancos e nulos, né, eu acredito que você está colocando já todo mundo nesse balaio, porque se você for pegar os votos de candidatos a presidente da terceira via, eles reduziram 9 pontos que eles tinham somando todos eles. Esses candidatos avulsos, Huck, Mandetta, Moro, se você somasse todos eles, para a pontuação que eles tinham há um mês atrás para o que eles têm agora, eles perderam 9 pontos, somando todos eles. Esses 9 pontos praticamente migraram para o Lula. E o Lula é alguém que está atraindo também boa parte da atenção de nomes do Centrão. Tem muita gente do Centrão que prefere embarcar na campanha do Lula do que seguir na do Bolsonaro. Então o Lula, ele está comendo ali parte dos eleitores de centro e de centro-direita, que viram que a extrema-direita é suicídio para o Brasil, que não dá para seguir nessa, e ele consegue com isso, então, tirar pontos de candidatos que muita gente acharia que ele não tiraria. Ele está tirando na prática. Esses 9 pontos aí que esses candidatos de centro-direita perderam, migraram para o Lula. Boa parte desses pontos também eram do Ciro. Acho que o Ciro perdeu 4 ou 5 pontos depois que o Lula entrou. Então o Lula está muito robusto, provavelmente vai estar no segundo turno da eleição. Se a terceira via vingar, e como quem falou, tem um espaço para isso? Tem, eu não estou dizendo que não tem espaço. Eu acho improvável ainda, mas não acho impossível. Tem nomes ali que podem conseguir, quem sabe, empurrar o Bolsonaro para fora desse segundo turno no ano que vem, porque o Bolsonaro está cometendo uma série de erros que seriam praticamente impossíveis da gente poder cogitar antes do mandato dele, antes dessa série de fatos, né, que aconteceram a partir da eleição dele. Teve economia, teve reforma que ele nunca tocou, teve pandemia, teve colapso da saúde graças ao negacionismo dele. Tem umas coisas assim que a gente também não podia prever, né, que ninguém teria como prever. A gente já imaginava que seria um governo muito incompetente, mas os fatos deixaram isso ainda pior para ele. Então, se a terceira via surgir, vai ser realmente empurrando o Bolsonaro, como quem falou, para fora do segundo turno, mas não creio que Danilo Gentili teria competência e força política para conseguir isso. É o que todos dizem em todo início de candidatura, Guga Noblar, e que nós veremos no futuro. Como eu disse, é uma figura popular, uma figura sem nenhum tipo de passado maculado e com experiência na iniciativa privada, que eu tenho certeza que vai pesar e vai vir à tona uma vez que começar a pré-campanha, campanha de verdade. Agora, no final das contas, Guga, eu e você sabemos que você quer o Lula de novo na presidência da República. Você não quer mais nenhum outro terceira via, quarta via. E eu adicionaria ainda na minha análise que não existe espaço para a disputa da presidência da República para nenhuma figura de esquerda que não seja o Lula. Eu duvido muito que que o Ciro, que o Lula já vai ser difícil conseguir vencer a presidência da República com a rejeição que ele tem.
pegar personagens menores ainda que vão precisar tomar espaço do Lula para chegar no segundo turno, acho muito difícil. Daí concordar com o Guga de que o espaço para uma terceira via vai ser tomado do Bolsonaro. E acho que uma maioria para esse candidato de terceira via vencer no segundo turno também seria de boa parte de eleitores do Bolsonaro que se arrependeram no voto, que querem trocar por uma figura que não seja de esquerda, mas que também não seja o Bolsonaro. Com isso eu finalizo o ringue de hoje, Guga Noblar, desejando você boa sorte no ministério que você quer assumir aí no governo Lula e até semana que vem. Da semana que vem é mais fácil o Kim Kataguiri virando ministro da Casa Civil aí, se o Danilo Gentili for eleito. Essa é a intenção dele. Eu acho que o ministro da Casa Civil pode ter menos de 35 anos. Fique atento aí, galera. Kim no ministério, se o Danilo for eleito. Valeu, Kim, é nóis. Falou.